Olá, meus irmãos, graça e paz em nome de Jesus, tudo bem? Eu sou o pastor Jurandir Melo e venho aqui hoje vos levar uma palavra, vos trazer uma palavra que Deus trouxe ao coração do pastor Ricardo, da amada Igreja Batista Central de Poá, e me deu a incumbência, a responsabilidade de dividir com você um estudo, uma palavra de um livro maravilhoso, livro de Neemias, um homem que deixou uma história aí para nos animar, nos fortalecer e nos ensinar muitas coisas em suas atitudes, nos traz grandes ensinos. Então eu quero dividir com você o texto. Primeiro, antes de dividir o texto, eu quero orar com você. Pai de amor, eu quero te agradecer por essa manhã, por esse dia chamado hoje, por essa oportunidade de poder transmitir a um povo eleito uma palavra que restaura, uma palavra que anima, uma palavra que muda a história. Senhor, que possamos ter compreensão daquilo que tens para cada um de nós. Que possamos receber de bom grado a palavra que enviaste à amada igreja. Essa é minha oração, para que possamos não apenas ouvir, mas praticar a palavra que hoje é lançada como semente numa terra fértil. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos lá, meus irmãos. Texto do livro de Neemias. O tema da mensagem é: em qualquer tempo Deus pode restaurar. Eu vou repetir. Em qualquer tempo Deus pode restaurar. Neemias capítulo 1, eu vou ler apenas um versículo e depois escorrer alguns outros para que possamos ter compreensão melhor da palavra. Neemias capítulo 1, versículo 2, diz assim, aliás, versículo 4, perdão. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 1, versículo 4. Repito. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amados, o tema é, no mínimo, fantástico. Em qualquer tempo, Deus pode restaurar. E olhando para o texto que me foi imposto, me deparo com alguns pontos importantes que podem contribuir para que Deus venha restaurar vidas. Mas quero te lembrar que Deus faz a forma como quer, quando quer. Todavia, não vejo a possibilidade de Deus agir sem que seu povo venha a ter uma ação. Deus reage quando nós agimos. Deus responde quando nós clamamos. Então, baseado no texto de Neemias, quais foram as atitudes de Neemias que fizeram com que ele obtivesse sucesso em sua empreitada? Será que foi fácil? Será que Neemias apenas conversou com o rei? Será que Neemias apenas orou e viu vidas restauradas? Não, certamente que não. Primeiro ponto que eu aprendo com Neemias é: Neemias se importou com o próximo. Isso mesmo, Neemias se importou com o próximo. Olha o versículo 2. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio e a respeito de Jerusalém. Neemias estava bem, ele tinha uma vida confortável, mas perguntou como estavam os seus irmãos.
uma das características de um crente que quer mudança é ter amor. É se importar com o próximo, perguntando do outro. Isso é mandamento, porque é um gesto de amor ao próximo. O Senhor me fez lembrar o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 15, quando ele disse assim: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Isso é misericórdia, isso é bondade, isso é preocupação e amor com o próximo. É cumprir o mandamento, aliás, o maior mandamento. Muitos têm uma vida sem esperança, guarde isso, porque nunca levam esperança ao próximo. Vou repetir, muitos têm uma vida sem esperança, porque nunca levam esperança ao próximo. E é preciso entender uma coisa, existe a lei da semeadura. Gálatas 6, versículos 7 e 8 vai dizer assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Então, meus irmãos, essa aproximação, essa preocupação, esse amor ao próximo é um dos pontos fundamentais de um homem que quer ter uma vida restaurada. Então, pode ter certeza de que aquele que se importa com o semelhante, Deus se importará com aquele que se importa. E esse é um tempo em que Deus pode restaurar sua vida. Segundo ponto que eu aprendo, Neemias foi tocado profundamente quando ouviu o relato da desgraça alheia. Olha os versículos 3 e 4, o que ele diz. Eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e humilhação. Olha o texto. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Atitudes de Neemias. Repito o segundo ponto. Neemias foi tocado profundamente quando ouviu o relato de desgraça da vida alheia. As atitudes de Neemias, ao ouvir, demonstram o coração que ele tinha, pois após o relato de Anani, um de seus irmãos, Neemias desabou. Ele falou, não é possível acontecer isso. Como é que pode eu aqui, no conforto, sendo eu copeiro do rei, e os meus irmãos lá sofrendo? Amor. E Deus restaura a vida de quem tem amor. Primeiro ponto no tópico 2, que aqui eu aprendo é, Neemias assentou e chorou. Está no texto. Meus irmãos, uma atitude move o coração de Deus. Uma atitude sua move o coração de Deus. Me fez lembrar o Senhor do relato da morte de Lázaro, quando Marta e Maria chamaram a Jesus para que viesse trazer a cura, talvez a vida para Lázaro. Jesus mal chegou na aldeia, Marta correu ao seu encontro. Disse, Jesus, tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Ela falou, ele falou assim para ela, Marta, chama a sua irmã lá. E quando Maria chegou, penso que disse as mesmas palavras de Marta, com uma diferença. Maria o adorou. Maria demonstrou compaixão. Jesus, se eu tivesse vindo antes, Jesus, o meu irmão
estaria vivo. Ela se prostrou e chorou aos pés de Jesus. Sabe o que ela fez com Jesus? Ela também o fez chorar. Deixa eu fazer a pergunta. Você tem conseguido fazer Jesus chorar? Por causa de alguém? Tem se importado com pessoas? Tem tido um coração compassivo? Sermão da Bem-aventurança, Mateus capítulo 5, vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Há muito eu mesmo hoje, né? Há muito eu. Há muito o que eu possuo. Há muito o que eu tenho e pouco com o que aquele tem, com aquele que não tem, com aquele que não pode. Dentro da Igreja de Cristo, lamentavelmente, muito se vê, muito fala-fala, muito oba-oba e pouco amor, pouca misericórdia, pouca compaixão. Amor ao próximo está em escassez. Ainda, num tempo de pandemia que vivemos, o amor ao próximo não é a parte mais forte, infelizmente, no corpo de Cristo hoje. Neemias se lamentou por alguns dias, ou seja, não foram lágrimas de crocodilo, não eram falsas as suas atitudes, não era uma dorzinha de cabeça simplesmente, de fato e de verdade. Neemias lamentou por dias, diz o texto. E isso, nos dias de hoje, é tão incomum. Quantas pessoas que perdem algum parente e no mesmo dia, o amigo, no mesmo dia após o enterro, liga: como é que você está? No mesmo dia, mas no dia seguinte, não se importa mais com aquele que está ferido, que está magoado, que está com o coração totalmente quebrado, arrebentado. Quantas pessoas? Eu não consigo me conformar com essa sequidão de coração, um egoísmo, um egocentrismo. Envergonha dizer que é cristão. Não dá para me conformar com pessoas que vê o outro em apuros e se faz de cega, de desentendida, como alguém indiferente. Eu não posso fazer nada. A salvação é individual. As coisas não são assim. Se você não tiver amor ao próximo, não se preocupar com o outro, não reclame se por acaso alguém não se preocupar com você. A lei da semeadura. Isso volta. Quero aqui expressar a minha palavra que se assim fizermos, ou seja, sermos indiferentes, não nos preocuparmos com o outro, não haverá em nós a possibilidade de uma restauração que tanto almejamos, porque nós estamos buscando ajudar na outra vida a ser restaurada. Outro ponto que eu entendo: Neemias jejuou e orou perante o Deus do céu. Neemias jejuou e orou perante o Deus dos céus. Essa prática de jejuar e orar hoje está fora de moda. O que mais se vê? Oba-oba. Quando fazemos culto de ministérios, festas comemorativas na igreja, meus irmãos, o negócio fica bom. Opa, é festa, aniversário, opa, vamos lá. Isso é muito bom, é gostoso. A igreja lota, tem comes, tem bebes, tem pessoas de fora pregando a palavra, é maravilhoso, é muito gostoso, eu gosto disso. Mas, e quando é culto específicos de oração, propósitos, jejuns, por causa de outras pessoas, o número de pessoas na igreja diminui. O tamo junto já não é mais tamo junto assim. A aproximação já não é mais tão aproximação assim.
Por quê? Porque gasta tempo. Porque vai mexer com o nosso... Sabe? Não dá. Aí, jejuar, poxa, mas por causa do irmão, fosse por causa do meu filho, meu marido. E eu fico perguntando, os nossos são mais importantes que os dos outros? Nós temos mais valor do que o vizinho? Temos mais valor do que alguém que está vivendo em ruínas? Pare para pensar. Analise para você ver. Atitudes que podem fazer com que Deus restaure vidas a qualquer tempo. E eu vou te perguntar, se hoje Jesus olhasse para você e você estivesse precisando de uma vida restaurada, você merecia ser restaurado sim ou não? Não me responda. Isso é muito particular. Se fôssemos fazer uma autoavaliação, merecíamos sermos por Deus restaurados por aquilo que fizemos para o outro ser restaurado? Não podemos esperar nada de Deus se a Ele nada oferecemos. Nada muda se você não mudar. Nada muda se eu não mudar. Se eu não perceber que em mim precisa da mudança, a minha vida nunca muda. Porque eu só falo de você. Só falo o que você fez. Mas nunca admito o que está em mim de errado. Isso muda tudo na vida de um ser humano. Somos avaliados, segundo a palavra de Deus, por nossas obras e por nossas falas. E não dá para fugir, igreja do Senhor, não dá para fugir disso, nós que conhecemos a palavra. Sabe por quê? Porque lá em João, capítulo 15, se não me engano, verso 22, eu acho. Eu acho que é isso. Vamos achar aqui? João, capítulo 15, eu acho que é o verso 22. Olha o que diz o texto. É isso mesmo. João 15, 22. Jesus falou assim para os discípulos: se eu não tivesse vindo e lhes falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Ou seja, você conhece, você sabe o que precisa fazer. Neemias é de uma linhagem hebreia. Ele sabia o que precisava fazer. Então o coração dele era um coração voluntário, era um coração amoroso, um coração perdoador, um coração que admitia os seus erros, um coração que admitia as suas falhas. E ele se comoveu com a dor do outro. Isso muda tudo na vida de um crente. Aprenda isso. Isso muda tudo na vida de um cristão. Terceiro ponto que eu aprendo aqui: fazer confissão de pecados nos garante vida restaurada. Fazer confissão de pecados nos garante vida restaurada. Olha os versículos 5 a seguir. Então eu disse, Neemias dizendo: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite. Por quem? Pelos filhos de Israel, teus servos. Olha o que ele diz, irmãos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e o
povo de meu pai pecamos. Primeiro, Neemias exalta ao Senhor, a Deus, Senhor Deus dos céus e da terra, grande e temível. Ele exalta ao Senhor. Depois, ele começa a pedir. Ouve oração, Senhor, que tem os olhos atentos e abertos para ouvir a oração do teu servo. Aí depois, Neemias orou pelo povo cativo, mas não imputou a culpa de pecados apenas nos outros, mas disse também ter seus erros. Uma coisa aqui que eu aprendo: admitir erros, assumir pecados são atitudes que nos garantem uma vida restaurada e em qualquer tempo. Olha o que disse Jesus na sua primeira pregação de Mateus capítulo 4, verso 17. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, havia no povo, quando Jesus começou a pregar, erros enormes. Isso servia e serve para todos. Então, olha, se arrependa do erro que você fez. É o que o texto diz. Senhor, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido. Não foram só eles que pecaram, não estão em ruínas por culpa só deles. Eu também participei do erro deles, dessa situação que vivem. Eu sou da mesma linhagem. Então, Jesus havia acabado de ser tentado pelo diabo, estava 40 dias sem comer, sem beber, certamente cansado de todas as formas, e a primeira pregação sua foi: povo, arrependam-se. O que será que Neemias poderia aqui ter feito se fosse uma pessoa indiferente? Anani, como está o pessoal lá? Ah, tá tudo em ruína. Sério mesmo? Puxa, que dó, hein, rapaz? Vou orar por eles. Mas oração sem ação é nada. Orar sem agir é a mesma coisa que não fazer nada. É, irmão, estou orando por você. É como chegar alguém na sua casa, na sua igreja, e dizer assim: escuta, eu vim te pedir um alimento. A minha situação em casa está muito difícil. Não tenho pão para comer, não tenho arroz e feijão para comer. E você fala assim, todo santo, fala assim: oh, aleluia, meu irmão, fique tranquilo, vamos orar por sua vida, tá? Deus te abençoe, vai em paz. E o que você fez? Papel de fariseu. Não fez nada. Você disse que ia orar, mas não ajudou. Ele diz que aquele que conhece bem e não pratica, está pecando. E Neemias prontificou-se a ir, não apenas falar, vou orar. Ele orou, ele jejuou, ele se comoveu, ele se lamentou, ele falou com Deus e ele confessou o pecado dele também. Guarde uma coisa: não espere pelos outros aquilo que você tem que fazer. Não espere pelos outros aquilo que você precisa e deve fazer. É muito comum culparmos os outros se admitirmos os nossos erros. Quem quer vida restaurada num tempo ideal deve lembrar-se da palavra de Deus. Olha os versículos 8 e 10. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Eu vou repetir. Quem quer vida restaurada num tempo ideal deve lembrar-se da palavra de Deus. Ela é escudo, ela é broquel, ela é espada, ela é espírito, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, penetrante, ela é absoluta, ela é incomparável. É a palavra de Deus. Então, Neemias, na sua consciência, disse: poxa vida, Deus, lembra da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas,
se voltardes para mim, obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Neemias tinha base para falar com Deus. Ele tinha base para lembrar Deus da sua palavra, porque está fazendo aquilo que deveria fazer, jejuando, orando, buscando, lamentando, sentindo a dor do outro, para que Deus pudesse restaurar em qualquer tempo o povo que estava exilado, que estava sofrendo. Neemias tinha moral para lembrar da palavra de Deus. Neemias tinha conexão com Deus para se fazer reconhecido através da palavra. Senhor, lembra de mim. Vou te fazer a pergunta aqui. Somos hoje capazes, estamos no nível, fala, Deus, tens visto a minha obra? Tens visto as minhas lágrimas pelo próximo? Lembra da tua palavra, Senhor, e restaura vidas. Porque pedir é muito fácil, cumprir é que é difícil. E aprendi uma coisa aqui, quero te ensinar. Todos se comunicam, mas poucos se conectam. Muitos falam, Deus, Jeová Jirê, provê, Senhor. Oh, Deus da minha salvação. Oh, aleluia, Senhor, me ajuda. Isso é comunicação, mas poucos se conectam. A conexão vai muito além do falar. É o agir, é o mergulhar, é o se importar, é ter misericórdia, é dar auxílio, a ser socorro, é visitar, é compreender, é perdoar. Sabe de uma coisa? Perdão é cura para a alma. Quem não perdoa não tem direito a querer orar a Deus por uma vida restaurada. Quem fala mal do outro não tem direito a ter uma vida restaurada. Nunca vai ter. Porque a Bíblia diz assim, aqueles que vos maldizem, abençoa-os. Isso é a palavra de Deus. Neemias se importou e queria ver aquele povo que ele fazia parte restaurado. Em nome de Jesus. Então, Neemias lembrou o Senhor de que se o povo fosse infiel, o espalharia. Mas se obedecesse os mandamentos, e o melhor, se cumprisse os mandamentos, poderiam estar passando a pior crise. Deus os traria de volta. Ei, você pode estar passando a pior crise da sua vida. Familiar, pessoal, financeira, matrimonial, ministerial. Se você cumprir, obedecer à voz de Deus e cumprir mandamentos, você pode ter certeza. Volta para Deus e Deus te restaura. Deus restauraria, porque é o povo santo, geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Eu quero aqui te encorajar, meu irmão, em nome de Jesus, a se importar com o próximo, para que Deus se importe com você. Porque será que Deus, o Senhor, escolheu Paulo, o Shaul, o Saulo, para ser alguém para pregar aos gentios? Para pregar ao povo de Roma, de Filipos, de Corinto, uma igreja pecadora ao extremo? Por que será? Porque aquele povo precisava de ouvir a palavra de Deus que restaura. Então Paulo, ou Saulo ainda, que não se importava com os crentes, a não ser para matá-los, por isso os perseguia, Deus o fez alguém que se portava e, levando a palavra do Senhor, teriam vidas restauradas. E nós somos fruto disso. De alguém que por Deus foi enviado, escrevendo 13 cartas, para que nós hoje fôssemos restaurados. Eu e você.
Neemias faz parte da minha restauração, da sua também. Paulo faz parte da minha restauração, da sua também. Eu pergunto, será que nós não podemos ser para a vida de alguém? Alguém que se importa com alguém? Pense nisso. Pense nisso. Se queremos uma vida restaurada, não podemos esperar que as pessoas façam o que nós precisamos fazer. Mas, pastor, ela não se importa comigo. Importe-se você com ela. O resto Deus faz. Certamente o povo que estava lá cativo, que ficaram em Jerusalém em ruínas, pode ter certeza que muitos deles não aceitaram quando Neemias chegou. Fatalmente não aceitaram. Mas nem por isso Neemias desistiu. No meio do caminho, apareceram os Sambalates, os Tobias, os árabes, os opositores. Mas Neemias não desistiu. Porque ele sabia que no tempo oportuno Deus iria restaurar vidas. Restaurar o lugar que Deus havia preparado para ser o lugar do ambiente de Jesus Cristo, o ambiente do Senhor, do povo de Deus, que um dia havia sido destruído. Te falar uma coisa, no meio do caminho, para você, para mim, sempre surgem opositores. Neemias arregaçou as mangas. Neemias foi para cima. Neemias se comoveu. Por isso, em qualquer tempo, Deus pode restaurar. Quem sabe hoje mesmo Deus restaura a sua vida, o teu casamento, o teu ministério. Quem sabe hoje, se prepare para isso. Se prepare para ser restaurado e restaurado em nome de Jesus. Então, se você quer a vida restaurada, é tempo de se importar com os outros, chorar pelos outros, jejuar pelos outros, se lamentar pelos outros, orar pelos outros, confessar os seus pecados e fazer um relatório para Deus da situação em que está passando, pois assim fazendo, Deus irá restaurar a sua vida, o seu casamento, o seu ministério, a sua saúde. Por quê? Porque Deus pode restaurar a qualquer momento. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Que eu possa ter sido para você um canal de bênçãos. Que através da palavra do Senhor, você hoje tenha tido a compreensão de uma vida, para uma vida restaurada, é preciso tomar algumas atitudes. Que Deus possa tocar em teu coração hoje e restaurar a sua vida pessoal, repito, o seu casamento, viu? As suas finanças. Sim, mas tudo começa por você. Te falar uma coisa, em nome de Jesus, o milagre está na sua casa. O milagre está aí dentro da sua casa. Se você recebeu de bom grado essa palavra, guarde em seu coração. Tiago 1,12 diz assim: não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Que Deus hoje te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. Que você fique na graça e na paz de Cristo. Deus te abençoe. Grande abraço a toda a amada igreja e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Grande abraço. Deus abençoe a todos.